cumprimento a todos os amados irmãos, aqueles que também estão nos assistindo pela live. Que Deus abençoe poderosamente nesta tarde. Estamos felizes nesta tarde de estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Já podemos sentir a presença de Deus, a glória de Deus está aqui. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Luiz Flávio, e já de imediato quero parabenizá-lo pelo seu aniversário no dia de ontem, desejar as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, esse servo do Senhor que Deus tem usado, que a mão do Senhor esteja sempre estendida sobre ele, dando graça, vida, saúde, proteção, guardando em suas mãos. Te amo, amor, Deus te abençoe. Também louvar a Deus pela vida das minhas companheiras que estão aqui, a nossa amada pastora Antônia, né, nossa companheira. Deus abençoe, está sempre conosco, orando por nós. Também a nossa irmã Simone, as nossas coordenadoras gerais, né, do campo de Palmeira das Missões. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, guerreiros do Senhor. Louvamos a Deus também pela vida da nossa pastora Nilva, essas colunas na obra de Deus. Louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Áurea, regente do grande coral da UFADEPAN. Deus abençoe. Nossa irmã Arlene Tesoureira também do campo, irmã Zenilda, nossa segunda secretária. Estamos muito felizes por podermos estar aqui reunidas nesta primeira live da UFADEPAN. Essas servas de Deus que estão sempre unidas, orando ao Senhor. O nosso coração ferve de alegria nesta tarde. E dizer a todas que estão nos assistindo pela live que eu estou com muita saudade. De dizer que eu amo vocês todas de coração. Não estamos unidas em corpo, mas estamos unidas em espírito. Porque os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Louvar a Deus pelos irmãos que estão assistindo pela live, que já nos ligaram pela manhã dizendo que vão estar orando por nós, dizer que vão estar ligados conosco para poder assistir, receber a palavra de Deus. E eu quero dizer que nesta tarde Deus tem uma palavra para a tua vida. Abra a tua Bíblia, você que está nos assistindo, em Atos capítulo 12, é uma palavra bem conhecida, mas seria incoerência minha não pregar esta mensagem, porque os louvores que foram entoados aqui falavam de prisão, que Deus é Deus que liberta da prisão, que abre prisão. Ele é Deus que nesta tarde Ele vai quebrar grilhões. Nesta tarde Ele vai quebrar cadeias que prendem, que aprisionam não só o corpo, mas a alma e o espírito. Atos 12. E o tema da minha mensagem nesta tarde são 6 coisas que Herodes não pôde impedir em Atos 12. E diz assim a palavra do Senhor: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-os a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer na mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 cadeias, e os guardas diante dele, para o guardarem na prisão. Mas eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro, o lado despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as cadeias caíram das suas mãos. E disse o anjo: cinge-te as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse mais o anjo: lança às costas a tua capa e segue-me. Somente até aqui. Louvamos a Deus por esta palavra, uma palavra muito conhecida, que fala sobre o apóstolo Pedro, fala-nos da perseguição contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor começou a crescer, e quando a igreja do Senhor começa a crescer, a perseguição logo vem, e não é diferente nos dias atuais, sempre haverá perseguição contra a igreja do Senhor. Por isso Jesus Cristo, Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
porque Ele é o dono da igreja. Por isso não tememos perseguições, não tememos ameaças, porque sabemos que quem está conosco é muito maior. Ele é grande, Ele é poderoso para nos defender até o final. E aqui vai nos contar a história, quando a igreja começou a crescer. Herodes, neste tempo era Herodes Agripa I, ele era neto de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele que perseguiu, que mandou matar as criancinhas, porque ele queria tentar impedir o projeto de Deus. Mas o projeto de Deus ninguém pode impedir, porque os planos de Deus nenhum podem ser frustrados. E ainda que haja perseguições, Deus livrará os seus. E este Herodes, ele, para tentar barrar o crescimento da igreja naquele tempo, porque a igreja crescia e prosperava, porque havia unidade, havia amor, havia comunhão, no partir do pão, nas orações. Aqueles que tinham mais bens abençoavam aqueles que tinham menos. E assim a igreja crescia cada dia mais. Não só em números, mas também em amor, também em comunhão. Porque o amor é o fundamento do crescimento também da igreja. E vimos que agora Herodes, ele manda prender Pedro e Tiago. E passa Tiago ao fio da espada, manda decapitá-lo. E Tiago assim foi o primeiro apóstolo a morrer por amor ao evangelho de Cristo. E agora Pedro está guardado na prisão. Pedro, ele era o cabeça da igreja neste tempo, ele era o pastor da igreja, vamos dizer assim, era o líder. É aquele Pedro que o Senhor Jesus chamou e escolheu e disse: Pedro, se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro foi chamado para conduzir a igreja primitiva. Quando eu falo de Pedro, eu estou falando de um homem até leigo, não com muito estudo, mas um homem cheio da glória de Deus. Um homem que na sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem. E não foi uma pregação muito preparada, esboçada, com muita temática, não. Simplesmente ele vai citar a profecia do profeta Joel, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas era uma palavra que vinha rasgando o coração de quem ouvia, porque era um homem com muita autoridade de Deus, era um homem que tinha muito a presença de Deus. Porque o que faz a diferença na nossa vida é a unção de Deus. O que faz a diferença na nossa pregação é a autoridade de Deus sobre nós. E Pedro foi este homem. Claro que Pedro teve falhas, mas o apóstolo Pedro foi um homem que passou por provação, mas foi aprovado, foi transformado. Mas ele era muito íntimo, eu sempre digo, Jesus sempre, quando ele saía para orar, se retirava para orar, ele sempre levava consigo Pedro, Tiago e João. Pedro sempre estava presente em todos os momentos. Pedro, eu digo assim, ele era muito afoito, mas também teve momentos que ele, por ímpeto, fez coisas que nenhum de nós faríamos. Eu lembro-me agora daquela tempestade em alto mar, quando Jesus disse: passai para outra banda, passai para outra margem. Eles foram mandados de Deus. O próprio Jesus disse: passai para outra margem. E eles foram na frente e Jesus ia depois. E ali vem uma grande tempestade. Em alto mar, Pedro tentando conduzir, mas não conseguia, porque aquela tempestade era espiritual, não era uma tempestade natural. Pedro conhecia, Pedro dominava bem como pescador, mas uma tempestade igual ele nunca tinha visto. Mas de repente Pedro, na quarta vigília da noite, os discípulos veem alguém andando por cima das águas, e eles pensaram que era um fantasma. Por quê? Conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra, eles sabem que o Deus do Antigo Testamento, ele abria mar, mas eles não sabiam que o Deus do Novo Testamento nos faz andar sobre as águas para a glória do seu nome. E agora, quando ele clama, porque eles pensaram em um fantasma, mas Jesus, no meio daquela grande tempestade, ele diz: não temais. A voz do mestre brada e diz: não temais a tempestade, não temais o vendaval, sou eu. E ele diz: Senhor Jesus, se é tu mesmo, manda eu ter contigo sobre as águas. E ele diz: então vem. E Pedro vai caminhar sobre as águas. Tem gente que diz: caminhou, mas afundou. Mas se não afundasse, eu sempre digo, não teria mais lugar para ninguém pregar. Porque caminhar sobre as águas é só para quem tem Deus na vida. E ele consegue andar sobre as águas.
Isso é para a glória do nome do Senhor. Eu quero te dizer, se tem um mar diante de ti, e você está achando difícil passar para outra margem, Deus não vai abrir o mar, mas vai fazer você caminhar por cima dele. Porque nesta tarde Ele vai tomar na tua mão e vai fazer você passar por cima das águas. Você vai caminhar por cima das águas. Porque o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua história. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. E agora eu percebo que Herodes não tentou tocar em ninguém mais, a não ser no ungido do Senhor. Vocês veem que o inimigo não tenta tocar. Olha em quem ele tenta atingir, irmãs. O pastor da igreja primitiva. De barrar a igreja. De parar a igreja. De matar o ungido do Senhor. Mas a minha Bíblia vai dizer que Pedro estava na prisão. Mas a igreja estava orando por ele. Oh, glória a Deus. A primeira coisa que Herodes não pôde impedir foi que a igreja orasse. Herodes não pôde impedir da igreja estar orando. A Bíblia diz que a igreja estava em constante oração. Mas se a igreja estava em oração, porque Deus permite Tiago morrer? Não oraram muito por Tiago também? Oraram por Tiago e oraram por Pedro. Mas eu acredito assim, e tenho certeza disso, porque a palavra, ela se responde por si própria. É porque Tiago estava na agenda de Herodes para morrer. Mas também estava na agenda do céu para ser recebido pelo Senhor. Mas Pedro, e eles perceberam que Herodes não estava de brincadeira. E assim como matou Tiago, ele iria matar Pedro, o pastor da igreja. Mas eu fico apavorada quando eu vejo um Deus tratando e cuidando. É porque aqui Pedro estava na agenda de Herodes para morrer. Mas na agenda de Deus, na agenda do céu, Pedro estava para viver. E se na agenda de Deus a tua vida estiver que você vai viver, pode tentar matar, pode tentar impedir, pode tentar fazer cerco à tua volta. O coronavírus está aí, Covid-19 está aí, mas não tenha medo. Se você estiver marcado na agenda de Deus para viver, ninguém vai poder te matar. Ninguém vai poder te tocar. Ninguém vai poder impedir o ministério e o chamado que Deus tem para a tua vida. Porque Deus cuida de você. Deus está guardando a tua casa. Deus está guardando a tua vida. E a igreja está em oração. A perseguição de Herodes não pôde impedir, primeira coisa, da igreja orar incessantemente. Estamos impedidos até de vir para a igreja, mas não estamos impedidos de orar. E Deus está ouvindo cada oração. Deus está recebendo cada oração. Deus está com os ouvidos abertos. A palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor não são gravados para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Se você está orando, Deus está trabalhando. Se você está orando, Deus está movendo. Ainda que Deus esteja em silêncio, Deus trabalha no silêncio. Porque a oração é a chave. A oração é o segredo da vitória. A oração é o segredo do sobrenatural. E eu sempre digo que uma oração com fé gera milagre. E nesta tarde vai ter milagre acontecendo na minha vida e na tua vida, porque nós estamos orando, a igreja está orando com fé, e Deus vai fazer milagre. Não precisa estar só aqui no templo para Deus fazer milagre. Deus vai mandar um anjo lá na tua casa, e o milagre vai bater na tua porta nesta tarde. O sobrenatural vai bater na tua casa nesta tarde. Deus vai mandar. A igreja orou e Deus agiu. A igreja estava orando e Deus estava trabalhando em favor da sua igreja. E eu vou correr porque o tempo corre. Segunda coisa que Herodes não pôde impedir, em Atos 12, foi de que a oração subisse na presença de Deus. Ele não pôde impedir que a oração da igreja subisse, porque quando a oração sobe, a resposta desce. Se a tua resposta não desceu, é porque você ainda não orou o suficiente. Se a tua resposta não desceu, é porque você não orou com um coração rasgado diante do Senhor. Porque uma oração com humildade,
Uma oração sincera, uma oração com o coração quebrantado, pode mudar uma sentença. E eu acredito que nesta tarde, ainda que a sentença seja de morte, Deus vai mudar a sentença e transformar em vida. Eu fico olhando e pensando, quando Jezabel ameaçou Elias, ela disse: vou matar, amanhã a estas horas, Elias vai morrer, assim como ele matou meus profetas, assim será a vida dele, amanhã eu vou matar Elias. Coitada de Jezabel. Quem é que ela está perseguindo? Quem é que ela está ameaçando? Um homem que tinha Deus na vida, um homem que era a boca de Deus na terra. Elias até fugiu, Elias até foi se esconder, Elias até pediu para morrer, porque Elias vai dizer: Senhor, me mata então, estou cansado, e eu não quero morrer pela mão de Jezabel, eu quero morrer pela tua mão. Porque quando a ameaça vem, por mais corajoso que nós somos, por mais que nós tenhamos fé em Deus, muitas vezes a gente fica, muitas vezes apavorado. Mas eu quero te dizer nesta tarde, não te apavore, não tenha medo de ameaça de ninguém. Sabe por quê? Quando Deus viu aquela situação e a ameaça de Jezabel, ele olhou a situação e disse: Elias, não precisa ter medo, não precisa temer. Sabe por quê? Nem morrer tu vai, eu vou te arrebatar. Dá para dar glória a Deus, irmãs, aqui nesta tarde? Vamos dar glória a Deus, porque a nossa vida está na mão de Deus. Por isso você muitas vezes diz: naquela situação eu quase morri, naquele acidente foi por um fio que não morreu. Não morreu porque você está na agenda de Deus para viver. A morte bateu na minha porta, mas não pôde levar a tua vida e ceifar a vida da tua família, porque você estava na agenda de Deus para viver. Segunda coisa que Herodes não pôde impedir foi que a oração subisse. E eu tenho certeza que nesta tarde tem oração chegando na presença de Deus, e tem resposta descendo aqui. Deus vai trazer resposta de oração de muito tempo que você armazenou. Hoje eu ainda falava com uma pessoa dizendo que a gente armazena oração, a gente armazena jejum, a gente armazena consagração, para que neste dia mau nós estejamos sustentados pela mão do Senhor. Você entende esta verdade? Como que a igreja consegue se manter fiel na presença de Deus? É porque a igreja vive na presença de Deus. Viver na presença de Deus é bom estar no templo, mas não é só estar no templo. Nós precisamos estar dia e noite na presença de Deus. Ter Deus na nossa vida em todo o tempo, em todo lugar. Jesus disse para a mulher samaritana, quando ela questiona: Jesus, aonde se devem adorar? Nossos pais dizem que devem adorar no monte, os samaritanos dizem que é aqui no monte de Gerizim. Os pais dizem que uns dizem que é para adorar em Jerusalém, os judeus dizem que é para adorar em Jerusalém, os samaritanos dizem que é para adorar no monte de Gerizim. Jesus olhou para ela e diz: a hora vem e é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esta palavra se cumpre hoje. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Quem é espiritual adora em casa, quem é espiritual adora no trabalho, quem é espiritual adora pela manhã, quem é espiritual adora pela tarde, quem é espiritual adora pela noite, quem é espiritual adora pela madrugada. E a igreja está adorando e orando a Deus, e a oração está subindo, a oração está chegando diante de Deus. Eu creio que Deus vai fazer coisa grande, irmãs, neste tempo de crise, neste tempo de dificuldade, de perseguição, de dor, de sofrimento, porque nós estamos sofrendo. Imagina não poder reunir, imagina não poder abraçar, imagina não poder tocar em quem você ama, porque está infectado, porque está doente. Imagina ter que se isolar. Que tristeza, o isolamento causa tristeza. Por que Elias se isolou? Eu refletia nesta madrugada quando eu orava. Elias ficou isolado, ele estava triste. Por quê? Porque ele estava sendo perseguido. Elias pediu para morrer.
por causa da perseguição. Mas eu quero te dizer, Deus está contigo neste vale. Você não vai passar por este vale sozinho. E a oração está subindo. E está chegando resposta para a tua vida nesta tarde. Vamos correr. Terceira coisa que ele não pôde impedir de tirar que Pedro perdesse a paz, de que Pedro ficasse desequilibrado, porque no outro dia ele seria morto, no outro dia ele seria decapitado. Mas a minha Bíblia vai dizer que ele estava dormindo um profundo sono. Eu acredito que naquela noite ele orou e disse: Senhor, não vejo a hora, eu vou até dormir mais rápido para poder encontrar contigo. Eu não vejo a hora de te abraçar, Senhor. Eu não vejo a hora. Agora nós não vamos ver um Pedro negando Jesus. Nós vamos ver um Pedro dormindo em paz na prisão. O que nos traz paz no meio da tribulação, da perseguição? O que vai nos trazer paz? É a segurança de que a nossa vida está na mão de Deus. É a segurança de que Ele está conosco, de que nós não estamos sozinhos. Por isso o salmista Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Nesta hora, neste vale, Pedro pensa que vai passar, porque esse vale nós passamos sozinhos, mas ele estava dormindo em paz. Coisa linda, paz no meio da tribulação. Só pode deitar e dormir em paz quem sabe que Deus está na vida. Só pode deitar e dormir num sono tranquilo quem tem vida no altar de Deus. E é tempo, igreja, de se preparar. É tempo de ter vida no altar. Pedro estava preparado. Só que Pedro não sabia que Deus ia ter uma surpresa para ele. Pedro não sabia o que ia acontecer. Ele estava dormindo enquanto Deus estava trabalhando. O salmista disse: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A nossa segurança está no Senhor. A nossa segurança não está no governo. A nossa segurança não está em homem. A nossa segurança está naquele que pode, naquele que cuida de nós, naquele que guarda e vela pela nossa vida, naquele que guarda nós, o deitar, o levantar, aquele que não tosqueneja nem dorme, o guarda de Israel. Ele não pôde impedir e nem tirar a paz de Pedro, porque Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Nunca vivemos tanta aflição, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci. Quarta coisa que Herodes não pôde impedir. A minha Bíblia diz que meia-noite o anjo vai descer naquela prisão. Uma luz vai bradar naquela prisão de segurança máxima. Pedro estava guarnecido por uma escolta de soldados, 16 soldados e mais 2 dentro da prisão. Eu nunca vi, nem prisão de segurança máxima, guardas ficarem dentro da prisão. O que eu vejo nesta palavra? Que a pressão era externa e interna. A pressão era externa e interna, para desequilibrar Pedro, mas não conseguiram. Eu quero falar de prisões que estão à tua volta, mas eu quero falar de prisão na alma, prisão interna, que tem aprisionado vidas, que estão livres no corpo, mas na alma continuam presos e são escravos ainda. Lembra-me do povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, estava livre, não estava mais preso por Faraó. Eles estavam livres no corpo, mas a mente ainda estava presa, ainda estava escrava, porque o povo, a cada passo que dava, queria voltar para o Egito. E é fácil de ver quem ainda tem a mente, a alma e o espírito preso. Ele não consegue adorar na hora da dificuldade. Ele não consegue adorar na hora da provação. Eles não conseguem adorar. Por isso que eu vejo um apóstolo Paulo adorando a Deus na prisão, em Atos 16. Quando ele foi preso com Silas, seu companheiro, a minha Bíblia diz que meia-noite eles estavam orando e louvando a Deus. Fica fácil de ver quem tem a alma e o espírito livre. Ele consegue adorar na hora da dificuldade. Pode tudo estar contra.
Se Deus estiver conosco, a vitória é garantida. Quando começamos a adorar a Deus na hora da dificuldade, Deus manda anjo para abrir as portas. Deus manda anjo para quebrar grilhões. Quando as irmãs estavam louvando, eu sentia que Deus estava quebrando cadeias, que Deus estava quebrando grilhões. Deus, nesta tarde, Ele vai entrar aí na tua prisão. Quem sabe você está vivendo a prisão do medo, a prisão do pânico, a prisão da síndrome do pânico. Alguns dias atrás alguém me ligava apavorado, porque estava com medo de pegar Covid-19, porque alguém da família tinha contraído o vírus. E eu disse: não tenhas medo, eu vou orar, e nenhum mal vai te tocar. Deus vai colocar um antídoto, e vai te livrar deste mal. Tu crê nesta palavra? Ela disse: eu creio, pastora. E Deus acalmou aquele coração tribulado. Deus vai fazer um milagre. Deus vai tirar você desta prisão do medo nesta tarde, a prisão da falta de perdão. Tem pessoas que estão aprisionadas pela falta de perdão, vivem uma vida de tristeza, e muitas vezes são acometidos de uma doença chamada câncer, porque a falta de perdão é um dos maiores motivos do câncer se proliferar no organismo humano. Eu fiquei olhando e apavorada, que a falta de perdão, ela causa câncer no ser humano. Mas esta prisão que tem aprisionado muitas vidas que não conseguem perdoar. Me fez algo muito terrível, eu não consigo perdoar. Nesta tarde é tarde para perdoar. Deus vai te arrancar desta prisão da falta de perdão. Quem sabe você está aprisionado numa prisão chamada tristeza. Nada mais te alegra. Você perdeu a razão e o sentido da vida. Você se sente sozinho ainda, que cercado por pessoas, por família, por amigos. Você se sente só. Nesta tarde Deus está quebrando esta cadeia de solidão, esta cadeia de tristeza que você está aprisionado. Esposas que se sentem só, porque diz que não tem atenção do marido. Filhos que vivem tristes, porque acham que não tem mais atenção do pai. Nesta tarde Deus está quebrando esta prisão. Deus está trabalhando agora na tua vida. Deus vai mudar a tua história. Herodes não pôde impedir da descida do anjo da prisão. E eu acredito que há situações da nossa vida que Deus tem que mandar anjo para fazer um milagre. Nesta tarde eu sinto que Deus vai mandar o anjo, porque anjo é agente de Deus na terra, e os anjos estão a serviço dos santos na terra. Eu quero que você creia que Deus está mandando um anjo na tua casa agora. E este anjo está fazendo uma limpeza dentro da tua casa. Tudo aquilo que está te causando sofrimento, tristeza, dor, angústia, preocupação, anseio, o anjo está chegando aí, está batendo na tua porta. Ele vai entrar dentro desta prisão. Ele vai arrancar as cadeias, vão quebrar, vai sair. Deus vai entrar com providência. Se é financeiro, Deus vai abrir porta. Deus abre porta onde não tem parede. Deus é especialista em abrir portas. Estou pregando com muita emoção, porque sinto o agir e o trabalhar de Deus através desta palavra. Herodes não pôde impedir o anjo de descer. E se preciso, Deus vai mandar anjo mais forte nesta tarde. Lembrei-me de Daniel quando orou por 21 dias e jejuou, e a resposta não chegou. Ele orou um dia nada, 2 nada, 3 nada, 20 dias nada. Mas ele não desanimou. Ele continuou orando até a resposta chegar. Ele não parou de orar. E quando chegou 21 dias, Deus trabalhou. Porque desde o primeiro dia que ele orou, o anjo Gabriel desceu, mas foi impedido nos ares. Foi detido pelo principado da Pérsia, que não permitiu que Gabriel descesse para trazer a resposta para Daniel. A resposta chegou no primeiro dia. Ele não pôde ver, mas chegou. Mas o anjo foi detido nos ares pelo principado, pelos demônios da Pérsia. Mas quando chegou 21 dias, Deus brada no céu e chama Miguel, o arcanjo Miguel, o príncipe dos exércitos de Israel, e diz: desce, Miguel. Eu acredito que Miguel pensou: tem uma guerra para enfrentar. Não, tu tem que descer para guerrear com o príncipe da Pérsia, para mandar uma resposta para o meu amado, muito amado servo
Daniel que está orando. Olha o que a oração faz. Deus mover com ele a hierarquia celestial. Se for preciso, Deus vai mandar um anjo mais forte nesta tarde, mas que o teu milagre vai chegar, ele vai chegar. Eu lembrei-me daquele episódio que aconteceu conosco, quando o nosso apartamento pegou fogo 3h30 da manhã. E a perita disse, alguma coisa aconteceu aqui, um anjo bradou aqui, porque ele deixou um sinal. Quando as chamas do fogo vinham, ele soprava e elas não puderam queimar vocês. E eu disse, eu sei o que foi. Deus mandou Miguel, o príncipe dos exércitos celestial, bradar na terra para nos livrar, porque o principado de Voti pediu para nos matar, mas Deus mandou o príncipe do céu para nos livrar naquele dia. Deus vai mandar anjo mais forte nesta tarde, mas o livramento vai bater na tua porta. O livramento e a providência de Deus vai chegar para a tua vida. Herodes não vai poder impedir. Não vai poder impedir do anjo descer. E quando o anjo desceu, eu fico pensando e analisando. Ele vai tocar em Pedro e vai dizer, Pedro, quando ele toca as cadeias caem. E ele diz, Pedro, cinge-te, calça as tuas sandálias. Imagina, quem está fugindo de uma prisão não vai ter tempo para calçar sapato. Não vai ter tempo de botar capa para sair bem arrumado. É porque quando Deus chega, Ele chega para nos trazer segurança. Ele chega para nos fazer andar com equilíbrio. Ele chega para nos fazer ter fé e pisar firme. Não é de qualquer jeito, não precisa sair correndo e nem temendo. O anjo diz, coloca o sapato. Está na prova, mas anda bem arrumada. Está na luta, mas anda bem bonita. E de cabeça erguida. Sabe por quê? Tem um anjo te conduzindo. Tem um anjo na tua frente. Tem um anjo que ele vai na tua frente para operar aquilo que você não pode. Tem gente que pensa assim, mas é pelo meu esforço que as coisas vão acontecer. Não, ela pela presença de Deus na nossa vida. E agora eu vou para o quinto tópico. Quinta coisa que Herodes não pôde impedir, que as portas se abrissem. Quando o anjo vai na frente, as portas vão abrindo automaticamente, sem esforço humano. Coisa linda essa palavra. Quando o anjo vai na frente, as portas vão abrindo automaticamente. Elas vão se abrindo e Pedro vai indo. Pedro poderia até pensar, será porque por mim? Não, é pela presença do anjo que as portas vão se abrindo automaticamente. Tem coisas que a nossa mão não pode mover. Tem portas que a nossa mão não pode abrir, sabe por quê? Seria muito orgulho para nós, né, irmãs? O homem seria muito orgulhoso, porque Deus fazendo, ele já acha que é por causa dele. Mas eu orei. Mas eu jejuei. Mas eu fiz. Porque eu estou na tua casa há 40 anos. Negativo. Tem coisas que tu não pode fazer. É só o sobrenatural de Deus e o agir de Deus na nossa vida. Portanto, eu te aconselho nesta tarde, seja grato a Deus por todos os milagres que Deus fez na tua vida. É por misericórdia, não é por merecimento. É porque a presença dele vai na nossa frente. A presença dele vai na nossa frente. E esta presença hoje vai na frente e as portas vão abrir automaticamente. Tem portas fechadas na tua frente, essas portas vão abrir automaticamente. Eu estou liberando uma palavra profética para você que está aí assistindo. Eu estou vendo pela fé pessoas chorando, derramando lágrimas, assistindo esta live. É a presença do anjo que chegou na tua frente. Sabe essa porta fechada? Está tudo trancado? Está tudo paralisado? Sim, está tudo paralisado. Mas Deus vai abrir porta da onde tu não espera. Recursos vão vir da onde tu não imagina. Deus vai trazer para a tua mão da onde tu não sabe, porque Ele é que cuida da tua vida. As portas vão se abrir nesta tarde. Quantos acreditam que no tempo de crise Deus nos sustenta? Deus vai nos dar nesse tempo de crise o melhor desta terra. Sabe o que Deus fala na palavra do Senhor para o rei Ciro? Um rei ímpio, o único rei ímpio na Bíblia. Pode ir lá e buscar essa informação. Ciro, Deus se refere a ele como ungido. Ungido. A Ciro ser ungido. Ele diz, Ciro, sabe por que o nome dele é Ciro? Deus deu o nome dele 100 anos antes dele nascer. Deus escolheu o rei Ciro 100 anos antes dele nascer. E disse, não temas, eu irei adiante de ti, endireitando os caminhos
sustenta. Exaltado é o nome do Senhor. Vamos correr. Sexta coisa, eu vou encerrar aqui, que Herodes não pôde impedir. Porque Pedro, quando sai da prisão, quando ele sai para fora da prisão, que ele vê que está na cidade, ele pensava que era uma visão. Ele pensava que estava sonhando, que não era real. Eu já profetizo aqui, que o que vai acontecer na tua vida, a partir desta data, marca aí, na tua agenda. Você vai pensar que é um sonho. Você vai pensar que não é realidade. Mas é real o que Deus vai fazer. Vai ser realidade o que vai acontecer. E o que Deus vai fazer na tua vida vai causar espanto. Porque quando Pedro chega na igreja, que a igreja agora é na casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos. A igreja estava reunida lá na casa da irmã Maria, essa serva de Deus. Eles estavam orando. Pedro chega. E quando chama, a Rod vai atender e diz: não pode, não é real. Eles estavam orando pedindo milagre. Só que o milagre chegou tão rápido que eles não acreditaram. Eu tenho certeza que quando eu sair desta live, o milagre já vai estar na minha mão. A igreja mesmo não creu, orou e não acreditou que Deus já tinha feito o milagre. A Rod disse: Pedro está aí, capaz. Não pode, menina, tu tá doida, tá fora de si. Eu conheço a voz do meu pastor, é Pedro. Eu conheço a voz dele, é Pedro. É ele, coisa linda, a gente conhece a voz dele. A gente conhece a voz do nosso pastor, é ele quando é ele. E ele está te dizendo o que vai acontecer na tua vida. Vai parecer um sonho e vai causar espanto para muita gente. E quando eles saíram lá, eles viram, abriram correndo a porta. Pedro conta como Deus deu o livramento. Sabe o que vai acontecer com o milagre de Deus na tua vida? Vai servir para testemunho. Vai servir para testemunhar, porque depois que Pedro relata todo o acontecido, Pedro vai dizer: vai e contem para os irmãos e para Tiago. Sabe quem é Tiago? Tiago aqui é um dos irmãos de Jesus que não se converteu. É um daqueles irmãos de Jesus que não creu nele, que não acreditou. Mas esse Tiago aqui, com a prisão de Pedro, com o testemunho de Pedro, Tiago vai se converter para a glória do nome do Senhor. Eu quero te dizer, nunca desista. O que Deus ainda não fez, Ele vai fazer a partir de agora. O teu milagre bateu na tua porta, vai causar espanto. Você vai pensar que é sonho e não realidade. E vai servir para testemunho na tua família, na tua casa, para conversão de muitos, o que Deus vai operar na tua vida. E última coisa para encerrar, que Herodes não pôde impedir. Herodes não pôde impedir a justiça divina. A Bíblia vai dizer assim: antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar da minha mão. E agindo Deus, ninguém impedirá. Essa palavra é forte. Antes que houvesse dia, eu sou. E não tem quem possa fazer escapar da minha mão. A justiça divina chega para o crente, para o não crente, para o ímpio, para o infiel, para o fiel. Ela chega. E a justiça divina vai operar. É um tempo de colher o que se semeou. Você pode escolher aquilo que você semeia. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Quem me ouve nesta live, entenda. É tempo da justiça divina operar nesta terra. O homem é injusto. Tem pessoas que são compradas, subornadas, mas o meu juiz nunca aceita suborno. Ele vai julgar. Ele entrou com justiça na terra. Ele está sacudindo a figueira. Ele está preparando uma noiva santa.
sem mácula, sem mancha, adornada. Ele está santificando a nossa vida. Essa pandemia não veio para nada a não ser para a santificação da noiva do Cordeiro, porque sem santidade ninguém, não se engane, ninguém verá o Senhor. Herodes não pôde impedir a justiça divina. A Bíblia diz que Herodes mandou matar todos aqueles soldados, mandou matar todos, executados, porque não puderam prender. Imagina que coisa tremenda. Herodes pensou que com aquele monte de soldado ninguém ia conseguir libertar Pedro, né, irmãs? Porque ele pensou que quando Pedro escapa do Sinédrio, é porque lá não tinha muito soldado, não tinha muita proteção, muita, né, guarda em volta, né? Mas ele desconheceu que o mesmo Deus que livrou Pedro lá do Sinédrio é o mesmo Deus que ia livrar da prisão dele. Oh, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Se for preciso fazer um milagre pequeno, que você acha pequeno, Ele faz. Se for preciso fazer coisas maiores, Ele vai fazer coisas maiores. Deus vai fazer coisas maiores na minha vida e na tua vida. Ele não vai poder impedir a justiça divina. Porque se Deus não executa, Herodes ia mandar prender Pedro de novo. Só que Deus vai eliminar toda a ameaça do inimigo. Eu quero profetizar que Deus vai eliminar toda a ameaça do inimigo. Toda a ameaça do inimigo hoje, Deus vai eliminar. A Bíblia diz que Herodes ficou furioso, mas ele tinha uma apresentação, e ele vai colocar as vestes reais para se apresentar nesta apresentação. E todo o povo reunido adorando, idolatrando Herodes, dizendo: isso não é voz de homem, é voz de Deus. Eles estavam endeusando um homem cheio de demônio. O povo não tem muitas vezes discernimento para entender quem é de Deus e quem não é. O povo, os judeus aqui, estavam endeusando Herodes, dizendo: não é voz de homem, isso é voz de Deus. Quando ele está ali orgulhoso, vaidoso, a minha Bíblia diz que agora outro anjo vai descer. Olha só agora, irmã, o anjo desceu para levar Pedro, pastor da igreja. Agora esse anjo vai descer para executar o inimigo. Agora Deus vai mandar um anjo para executar aquele que fez mal para a igreja do Senhor. Isso é profético. Para libertar Pedro foi um, para juízo foi outro, não foi o mesmo. Deus vai mandar outro anjo agora para executar e eliminar toda ameaça. A Bíblia diz que quando ele estava naquela palestra, desceu um anjo e feriu Herodes da cabeça à planta dos pés, e ele foi ferido, ele morreu comido de bichos, porque ele não deu glória a Deus. Ele tocou em quem não devia, ele feriu a quem não devia ferir, ele tocou em quem cuida dela, ela não cuida de si, ela tem dono. Ele tocou em quem não devia tocar. O juízo divino, a justiça divina vai chegar. Eu quero que você louve a Deus, porque ninguém vai impedir de Deus fazer justiça pela tua vida. Quem sabe você se sente injustiçado, até por uma situação simples que você está vivendo. Deus vai pelejar em teu favor. Deus vai fazer justiça em teu favor, porque Ele é o justo juiz. Eu quero te dizer, não precisa você se defender. Somente ore e creia. Acredita nesta palavra que eu profetizei de Atos 12 sobre você nesta tarde, porque Deus vai te alcançar através desta palavra. Herodes não pôde impedir que a igreja orasse. Herodes não pôde impedir da oração subir. Herodes não pôde roubar a paz do apóstolo Pedro. Herodes não pôde impedir do anjo descer na prisão. Herodes não pôde impedir das portas se abrirem. Oh, glória a Deus. Herodes não pôde impedir a justiça divina. Eu deixo esta palavra para a tua meditação nesta tarde. Nós vamos estar agora fazendo uma oração pela tua vida. Convido as minhas amadas irmãs, e nós vamos estar fazendo uma oração. E você aí do outro lado que está assistindo, Deus vai tocar na tua vida. Deus vai tocar no teu coração. Deus vai fazer um milagre. Coisas grandes vão acontecer, porque é isso que Deus tem e é isso que Deus quer. Em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus e Pai, nós glorificamos ao Teu santo nome, Te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente o Senhor é merecedor. Senhor, através da Tua poderosa palavra que foi pregada, nós clamamos ao Senhor nesta hora. Vem livrar, Senhor, pessoas de prisões espirituais, Deus, prisão da depressão, da tristeza, do medo, Senhor, da angústia. Derruba por terra pelo Seu poder, pelo Seu imenso amor, ó Deus. Que haja testemunho para a honra e para a glória do nome do Senhor, pela pregação da palavra através da vida da Tua serva, da ungida do Senhor. Que haja testemunhos para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai, de libertação, de cura física, cura espiritual, livramentos da parte do Senhor nosso Deus. Abençoa todos os lares, abençoa todas as vidas, abençoa, Senhor, os nossos pastores, a Tua igreja amada. Fica, Senhor, com cada um de nós. Nós louvamos ao Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Agradeço a todas as amadas irmãs. Deus abençoe a todas. Louvo a Deus por cada um dos irmãos que estão na assistência desta live. Louvo a Deus pela vida do nosso amado irmão Sandro, que é uma bênção de Deus, que está sempre conosco. E eu sei que nesta tarde, irmão Sandro, enquanto eu estava aqui pregando, Deus me mostrava que uma bênção grande está chegando para a tua vida, diz o Senhor. Deus é tão maravilhoso. E eu quero já agradecer e todos os ouvintes, toda a amada igreja, pastores, Unijade, Umadepan, Mocidade da nossa igreja, EBD Kids, todos os departamentos, DECAD, todos os departamentos da igreja, e dizer que a gente está unido orando e Deus está pelejando por todos nós. Amém. Obrigada. Pedi mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir.